Meubles, salons, literie, cuisine équipée, le sur-mesure par de vrais professionnels. Meubles Elmo, c'est plus de 4500 mètres carrés d'exposition et de stock. Notre métier, c'est faire de chez vous l'endroit le plus agréable qui soit. Et notre mission, c'est de donner vie à vos envies. Meubles Elmo assure la livraison partout en France, au Portugal et même en Espagne. Meubles Elmo possède un service après-vente où tout est garanti. Fazemos todo em prol da relação bilateral entre França e Portugal. Quer dizer que nós ajudamos as empresas francesas a abordar o mercado português e a investir em Portugal, a encontrar parceiros, e fazemos a mesma coisa para as empresas portuguesas, para vender para a França, investir na França, a encontrar parceiros. É totalmente bilateral. Pode ser procura de clientes, procura de revendedores, investimento, informação administrativa, recuperação de IVA, pode ser todo tipo de coisa que interessa a vida do dia a dia das empresas. Normalmente pode se tornar membro qualquer tipo de empresa. Bom, é só solicitar a adesão. Bom, a adesão é vista ao nível do Conselho de Administração, mas normalmente são sócios da Câmara as empresas de capital francês em Portugal, é relativamente óbvio, e as empresas portuguesas que se interessam a desenvolver atividade no mercado francês. Bom, o peso em número, às vezes fala-se de 800 mil, às vezes de 1 milhão nesta faixa, porque, bom, os portugueses, os judo-descendentes, os que têm as duas nacionalidades, então é muito importante, e o que é mais importante ainda no que diz respeito à atividade da nossa Câmara é a existência de cerca de 40 mil empresas na França, dirigidas por portugueses ou luso-descendentes. Isto, bom, há também muitos luso-descendentes que agora se tornaram maire, então prefeito, presidente da Câmara Municipal ou alguns deputados na política também, então advogados, médicos, então não é mais a primeira geração, a segunda, a terceira, e encontra-se luso-descendente em todas as classes da sociedade francesa. Quando eu digo melhorar, é mais criar uma imagem da marca, porque a marca portuguesa em França não é mal vista, não é despreciada, não é conhecida tout court. Acho que muitas vezes as empresas portuguesas não fizeram marketing suficiente, então a imagem nem é boa, nem é mal, é inexistente às vezes. Então é criar uma dinâmica para mostrar que os produtos são portugueses. Até há empresas que não se sabe se são portugueses ou não. A Renova tem produtos, todas as prateleiras do supermercado, ninguém sabe que é português. Então, há muitas coisas dizendo que é português, valoriza a imagem. E quando se valoriza, quando as pessoas conhecem os produtos portugueses, normalmente gostam. Acho que é mais uma iniciativa, seja dos órgãos públicos portugueses, tipo a ICEP, também na comunicação dos governos e das próprias empresas. Dirá quem deve vender o produto é a empresa que deve vender os seus produtos. Às vezes há até uma falta de autoestima dos próprios portugueses que duvidam ou não têm a vontade de dar muito a cara por caráter próprio, às vezes. Desde os últimos anos, vê-se cada dia mais empresas dirigidas por portugueses em França que voltam a Portugal para se interessar ao mercado. E, bom, acho que é uma ótima ideia também de utilizar o conhecimento da língua do país para fazer uma melhor segmentação na venda dos produtos deles. Do lado de Portugal para a França, acho que não existem muitos problemas, porque se nos referirmos às últimas estatísticas,
nos últimos anos sempre houve déficit comercial de Portugal em relação à França, mas no ano 2010 Portugal empatou, quer dizer que houve ligeiro déficit da França em relação a Portugal pela primeira vez, e em 2011 há excedente comercial de Portugal em relação à França, então quer dizer que Portugal consegue, sem mais nada, desenvolver mais a venda dos produtos em Portugal. Do outro lado, de França a Portugal é pouco mais complicado, porque a razão da descida da posição relativa da França ao nível da balança comercial, tem duas razões. Primeiro, a situação econômica em Portugal, a imagem da situação econômica lá na França é muito negativa. E também os produtos franceses abrangem mais a classe média portuguesa. Bom, globalmente há todo tipo de produtos. E a classe média que está, por enquanto, a pagar o custo da crise e das medidas de austeridade. Então, há menos poder aquisitivo no cliente-alvo das empresas francesas que vendem para Portugal. Ao mesmo tempo, as empresas francesas acham que não há nada a fazer em Portugal, como a situação é péssima, e às vezes vão orientando-se para outros mercados. Relativamente assim para a venda de produtos e muito assim para investimento. Acho que as decisões de investimento são totalmente bloqueadas ou quase bloqueadas ou engessadas ao nível das empresas francesas que, por enquanto, acham que é melhor ir para outros mercados. Então, o nosso papel das câmaras de comércio é fazer tudo para demonstrar que, mesmo com a crise, ainda existe em Portugal sector onde se pode fazer história de sucesso, é sector que ainda se desenvolve. Nosso papel é de dizer aos quais e demonstrar que não se deve esquecer totalmente o país. Nos trunfos de Portugal, a possibilidade, através de Portugal, a partir de Portugal, de fazer negócio com os palopes. Bom, para o Brasil, acho que não é necessário sempre de passar por Portugal, mas é muito bom passar por Portugal para países como Cabo Verde, como Moçambique, como Angola. E nós fizemos vários eventos para dizer às empresas de capital francês em Portugal, às empresas francesas de França, há imensas possibilidades em países como Angola, Moçambique, com a evolução da economia destes países. E se vocês passam para Portugal, aproveitam de proximidade cultural, linguística e mais producente do que passar diretamente de França para esses países. Então, acho que é trunfo de Portugal, como foi recentemente pouco abafado por enquanto com a Primavera Árabe também, trabalhar em Portugal para abordar os mercados da África do Norte, Marrocos, Algéria, Tunísia. Bom, vai retomar depois, por enquanto está pouco em banho-maria, mas vai voltar depois.